Olá, meus caros irmãos brasileiros. Eu sou o pastor Ismael Gontijo, um pastor evangelista, e meu ministério é um ministério de guerra e de luta. Eu estou gravando este vídeo aqui na frente do Palácio do Planalto, em Brasília. E estou gravando esse vídeo para que todos os meus irmãos brasileiros entendam uma coisa. O que nosso país está passando não é uma coisa simplesmente política. Nós não estamos vivendo um problema político simples. Nós não estamos vivendo um problema de corrupção por causa de pessoas ou por causa de governo. Eu quero que vocês entendam, meus queridos, é que o Brasil está passando é uma opressão espiritual sem precedentes. A Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, governadores e forças que agem no mundo espiritual das trevas. O que tem acontecido no Brasil nos últimos anos é um ataque satânico sem precedentes na história do nosso país. As pessoas não entendem, mas o que nós estamos vivendo é um ataque satânico e não um problema simplesmente político. Então, eu perguntei ao Espírito Santo o que está acontecendo. Disse-me o Espírito Santo que quando ele desmontou o comunismo na União Soviética, sem que fosse dado um tiro sequer, porque todo mundo tinha medo de que terminasse aquilo numa guerra nuclear, ele desmontou o sistema. Aquele principado e toda a sua corte, eles se mudaram para a América Latina. Eles são acostumados a dominar vastas regiões muito populosas, onde eles colocam todo tipo de opressão e maldade e mataram centenas de milhões de pessoas com o comunismo implantado na Rússia e que foi levado em revoluções por todo o planeta. O que acontece é que este demônio, este principado, ele saiu de lá e veio e montou uma legalidade chamada Foro de São Paulo, através da qual essa estrutura chamada Foro de São Paulo, ele pôde vir e implantar a sua estratégia de governo que eles venham e tomem o governo de forma absoluta, injusta e corrupta, oprimindo as nações desses povos. As pessoas, elas culpam o governo, não tem nada a ver com o governo. Aqui tudo é espiritual. O problema é que este principado, ele trouxe a sua corte e eles tomaram os países da América Latina. Venezuela já está totalmente dominada, Brasil está dominado, Bolívia dominada, Equador dominado, Argentina dominado. Estes são os principais e mais ricos países da América Latina. Na verdade, Satanás, ele quer dominar a América Latina para chegar nos Estados Unidos. Em décadas, ele consegue chegar. Ele vem destruindo a riqueza das nações através de todo tipo de corrupção, a começar pelas eleições, até comprar os poderes, tanto o legislativo, o judiciário, quanto o executivo. Então, Satanás aparelhou o nosso país de tal forma que o legislativo está totalmente dominado e comprado, o judiciário totalmente dominado também, não há mais consciência de justiça em nosso país. A justiça trabalha para esmagar qualquer tentativa de restauração da ordem e restauração da democracia e da liberdade no nosso país. Isso aconteceu em todos os países onde o comunismo entrou. Mas este demônio, ele começa a dominar assim, depois ele destrói as unidades de produção, põe o povo na pobreza, joga o povo na fome, porque na Venezuela já acontece isso, Cuba já acontece há mais de 50 anos, e todo o sistema produtivo do país empobrece, e o povo empobrece, e enfraquece a nação de tal forma que a nação não consegue sair. Nós estamos sendo escravizados por este principado. Este demônio, ele colocou toda a sua corte e todos os seus poderes para dominar o governo. Mas é um negócio interessante, que ele trabalha também com um demônio chamado letargia. Esse demônio, ele vem e domina as mentes de milhões de pessoas. Elas não conseguem se levantar para reagir, para gritar por seus direitos, para virem para a rua. Isso está acontecendo no Brasil. O povo está com medo, não sabe de quê.
O povo está sendo roubado, o povo está sendo espoliado. Os aumentos, entendeu, que foram colocados injustamente, de forma arbitrária pelo governo nesses últimos dias, ele reclama, mas não vem para a rua, porque há uma letargia dominando os horizontes da nossa nação. Eu sou um homem de guerra. Meu ministério é um ministério de guerra. Eu enfrento Satanás todos os dias. As pessoas que conhecem o meu ministério sabem que a obra que eu faço é contra Satanás. Eu me levanto, luto e venço. Então eu conversei com o Espírito Santo, ele disse: vá e neutralize este principado. Se você neutralizar esse principado e toda a nação entrar também neutralizando, eu retirarei a força dele. Eu impedirei a força desse principado de continuar agindo no Brasil assim. Então agora, queridos, eu quero que vocês que estão ouvindo e assistindo este vídeo, eu quero que vocês prestem atenção no que nós vamos fazer. Eu vou orar, porque este demônio que dominou através do Foro de São Paulo, ele se mudou ali onde está a nossa presidente. Todas as pessoas pensam que é a nossa presidente que é o problema. Não é ela que é o problema. Todas as pessoas pensam, porque a Dilma que é o problema. Não é ela. O problema é espiritual. Foi dominado aquilo ali. Quando a cabeça do governo é dominada, todo o resto da nação está dominado. Nós estamos controlados, nós estamos amordaçados e algemados por este poder espiritual que nos esmaga. Então, usando a autoridade espiritual que o Senhor me confere, e eu sou um homem de guerra, eu vou fazer uma oração. E este principado que está dominando aquilo ali, e também dominando o Palácio de Justiça, e também dominando o nosso Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados, este demônio, ele vai ser amarrado. Nós vamos neutralizar a força desse espírito maligno, do principado e de todos os seus comandados. Serão levantados os homens dentro da Câmara e do Senado Nacional para que seja removido a pessoa que é usada por esse principado. A justiça que está toda dominada, estes demônios que dominam a cabeça, as mentes dos juízes, serão neutralizados também. E a justiça começará a agir no Brasil de forma a punir os corruptos, punir aqueles que dominam a nossa nação com a injustiça e com a corrupção do dinheiro do nosso próprio país. Então agora eu vou orar e nós vamos, você e eu conclamo 200 milhões de brasileiros para amarrarmos o principado que domina aquele lugar. Ele não domina simplesmente uma pessoa, ele domina o lugar, porque ali está o centro do governo do nosso país. Ali está o centro da administração financeira do nosso país, que é feito ali, tem repercussão nas longínquas regiões da nossa nação. Nossa nação empobreceu, nossa nação, entendeu, está caindo num estado desesperador, porque esse demônio está destruindo todas as unidades de produção do nosso país. Então eu quero que você que está ouvindo e assistindo este vídeo, você me acompanhe na oração, porque nós vamos entrar em guerra agora contra este príncipe de domínio que está sobre nosso país. Eu agora vou orar com todo o Brasil e vou destruir a força desses demônios, principalmente a força do domínio do principado que está sob o nosso executivo, que comprou o legislativo e o judiciário. Nós precisamos destruir a força deste principado que veio da antiga União Soviética para implantar o comunismo no Brasil e destruir nossa nação e também toda a América Latina. Então eu quero que você agora se concentre comigo, porque eu vou fazer esta oração. Em nome de Jesus, agora, eu, na autoridade deste nome, determino agora que o principado maligno que veio e dominou o executivo do Brasil, e ele aparelhou o nosso legislativo e o nosso judiciário, eu agora ordeno em nome de Jesus Cristo que ele seja amarrado. O principado que comanda estes demônios seja amarrado agora e amordaçado em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que a nação do Brasil seja liberada agora. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que o legislativo seja liberto. O demônio que está sobre o legislativo seja amarrado e amordaçado e arrancado para fora
fora deste lugar. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que a base que tem dado legalidade às ilegalidades do governo, eu ordeno que seja agora despedaçada e desmontada em nome de Jesus. Ordeno agora que seja devolvida a consciência de justiça ao judiciário. Em nome de Jesus, esta justiça comece a ser exercida em nome de Jesus. Todas as forças satânicas que amarraram as consciências dos nossos juízes do Supremo Tribunal Federal, todos estes demônios sejam agora amarrados e a consciência de justiça devolvida ao Supremo Tribunal Federal. Em nome de Jesus, eu ordeno que o ministro da Justiça do Brasil seja removido do seu cargo pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E todos os crimes cometidos contra a nossa nação, eles sejam agora, em nome de Jesus, denunciados, sejam levados à justiça e sejam cobrados no limite da lei em nome de Jesus. Determino que o executivo, agora que sempre se protegeu, pagando propinas e comprando o legislativo e o judiciário, ele seja agora destapado. Todo o seu escudo de proteção caia por terra agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que ele usou para se proteger dentro das ilegalidades que ele cometeu, em nome de Jesus, sejam removidos agora. Que o executivo que comprou e aparelhou o Estado do Brasil, este executivo pague pelos seus crimes, em nome de Jesus. A base do governo não protegerá mais e, em nome de Jesus, o Supremo Tribunal Federal, eu ordeno que também não proteja mais, porque estes demônios que dominaram nossa nação, eles são amarrados agora. Determino que a letargia que tomou conta da consciência e do coração do nosso povo sejam todos amarrados e levados para fora do nosso país, em nome de Jesus. Agora eu ordeno que nasça no coração da nossa nação um desejo de liberdade e um desejo por justiça, em nome de Jesus, a partir de agora. A partir de hoje, em nome de Jesus, estes demônios perdem a força. Nossa nação será libertada. Aqui está o nosso executivo, onde fica a nossa presidente. Está completamente livre agora deste demônio e deste principado, para a honra e glória do nome de Jesus. Todos os crimes que foram cometidos aqui serão destapados e revelados em nome de Jesus.